Olá, está no ar o programa Pauta Aberta. Hoje vamos falar sobre festas rave, que para leigos são apenas encontro de jovens para usar drogas e ouvir música em lugares afastados, mas para os frequentadores é um manifesto e uma forma de diversão. O jornalista e escritor do livro Festa Infinita, o entorpecente mundo das raves, Tomás Chiaverini, vem aos nossos estúdios para explicar um pouco mais desse universo paralelo às raves. Boa noite, Tomás. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigado. Como você definiria as festas rave? Bom, na verdade, essa definição não é minha, né? É uma definição que existe. As festas rave são festas de longa duração, então elas têm pelo menos 24 horas. Elas acontecem em lugares isolados, em geral próximos à natureza, e a música é a música eletrônica, em especial o Psytrance, né? Essas variantes que fazem com que uma festa possa ser chamada de rave. E qual é o público que frequenta essas festas? É um público bem variado, assim. Tem desde adolescentes, quer dizer, pós-adolescentes, né, porque você precisa ter 18 anos para entrar, até velhinhos de 90 anos, assim. Mas a maioria do público são jovens. Eu arriscaria dizer, porque eu não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu me arriscaria dizer que a maioria é de universitários, né? Por que escrever um livro sobre as raves? O que lhe atraiu nesse tema? Na verdade, assim como o meu primeiro livro, que é sobre população de rua, esse livro também, o tema surgiu por acaso. Eu estava viajando pela Bahia e eu conheci alguns estrangeiros que estavam indo para um festival, que é um festival que acontece numa praia deserta. Acontecia, na verdade, agora não acontece mais, que é o Universo Paralelo. E eles estavam indo para esse festival que tem 10 mil pessoas que acampam na festa durante 10 dias e que vem do mundo inteiro, gente do mundo inteiro, e foi uma coisa que me interessou muito, assim, pelo fator fantástico que tem por trás disso, né? Uma cidade que é montada numa praia deserta para fazer uma festa com pessoas do mundo inteiro. Eu achei interessante, estava procurando um tema para um outro trabalho e resolvi investir nele. E quais foram os personagens mais interessantes? Olha, é difícil de responder, né? Principalmente porque a gente tenta pegar só personagens interessantes para o livro. Mas tem o André Meyer, que é um cara que foi o primeiro a trazer os piercings para o Brasil, que faz suspensão humana. Tem o Rica, que foi um dos caras que começou as raves aqui. Tem o pessoal do Fuck for Forest, que fazem sexo para salvar o planeta. Enfim, tem uma gama grande aí de personagens interessantes. Você comentou de suspensão corporal. Qual que é a influência da suspensão corporal no universo rave? Bom, suspensão corporal, para quem não sabe, é um ritual indígena, né? Que na passagem da adolescência para a vida adulta, os meninos são pendurados pela pele, eles cravam ganchos na pele e são pendurados, né? E isso foi reeditado na nossa sociedade, né? Então a gente tem uns caras que resolveram fazer isso hoje em dia. Então eles se penduram pela pele e é uma coisa mais de uma tentativa de superar limites, de aparecer também. E é uma coisa que tá acontecendo, é uma coisa que tem a ver com contracultura, que tem a ver com body art. Então é uma coisa que não necessariamente tem a ver com rave, mas que acontece muito em rave, né? Então eu não sei, eu acho que é mais as raves, elas tentam ser um evento que agregue cultura, que tenha várias coisas além da música, né? E a suspensão humana entra nisso daí, é uma coisa bizarra, uma coisa estranha, uma coisa que chama atenção, acho que é por aí, né? O que é o grupo Fuck for Forest e qual a ligação dele com as raves? Eles são um grupo de estrangeiros, um norueguês, uma alemã e uma sueca, e alguns agregados, que eles fazem sexo para salvar a natureza. Então funciona da seguinte forma, eles transam, eles filmam as transas deles, eles chamam outras pessoas para transar com eles, filmam e fotografam também. E isso tudo é colocado num site e esse site você assina, você paga um valor mensal para assinar e esse dinheiro é revertido para causas ambientais, né?
A princípio eles não têm nada a ver com raves, né? Mas eles estavam no Universo Paralelo, que é esse festival que eu já falei, que eu passei lá na virada do ano. E eles estavam fazendo uma apresentação nessa festa, né? Então eles fizeram um show de sexo para arrecadar dinheiro. E eu fiquei com eles, tal, conversei, e a gente falou um pouco do... Fiquei em companhia deles, tá? Só para deixar claro. E a gente fala um pouco do projeto deles, tal, mas eles não são ligados a nenhuma rave, eles só estavam lá porque é um grande festival que traz culturas diferentes e iniciativas diferentes, eles estavam lá fazendo o show deles. É só isso. Mas eles são uns personagens muito legais, assim, muito interessantes. Então eu tenho um capítulo que é sobre eles. E como assimilar uma história que tem mais de 20 anos, tendo em vista a forte comercialização da música eletrônica no Brasil? Olha, é uma boa pergunta, não sei, eu acho que, enfim, é claro que o livro não pretende esgotar o assunto, né? Eu acho que é um assunto muito amplo, é um assunto que tem desdobramentos no mundo inteiro, né? As raves acontecem no mundo inteiro, cada lugar de uma forma diferente, então eu acho que é isso, é um retrato de uma parte do que acontece aqui no Brasil, entendeu? Então acho que tem que deixar claro que o livro não pretende esgotar o assunto, assim. Você nunca havia frequentado raves antes de começar a pesquisa. Qual foi sua primeira impressão? Minha primeira impressão foi de espanto, assim, né? Uma coisa muito... a música é muito alta, é muito intensa, e o fato dela ser no meio do nada, assim, é uma coisa que é muito... Você chegar, de repente, num sítio, que é um lugar bucólico, uma estradinha de terra, de repente você chega num lugar que está acontecendo uma festa fantástica, com aquela música, luzes, não sei o quê, cheio de gente. É uma coisa muito fascinante, assim, né? Até um pouco assustadora. Qual a sua opinião sobre o modo como a mídia e as pessoas veem as festas rave? Você acha que é uma visão justa? Essa questão da mídia, eu acho que sempre falam da questão da mídia, como a mídia... só fala de rave quando tem alguma desgraça, ou quando alguém morre, ou quando alguém morre de overdose. Mas o que os ravers não têm em mente é que a imprensa vive assim, né? Eu, como jornalista, sei muito bem disso. O jornal, ele vende jornal quando ele dá má notícia. Você nunca vai abrir a manchete da Folha e vai ser uma boa notícia, né? A não ser que descubram a cura da AIDS, né? Mas, em geral, é uma má notícia. Terremoto no Japão mata 3 mil pessoas. Isso é uma manchete, né? Então as raves vão para as manchetes quando dá alguma coisa errada. Não tem por que você falar, aconteceu uma festa no interior de São Paulo que deu tudo bem, que deu tudo certo, que não aconteceu nada de errado. Agora, se vai lá e o cara toma uma overdose, não sei o quê, aí sim, aí é matéria, né? Aí tem alguma coisa acontecendo. Aí o jornalismo tem que ir lá investigar e ver o que está acontecendo de errado. Isso é a função do jornalismo, né? Então eu acho que é natural que as raves... assim como os rodeios, assim como as micaretas, né? Sai no jornal a micareta quando é um problema, né? Eu acho que isso é natural. Agora, por outro lado, existe um patrulhamento muito grande da sociedade com a questão das drogas, né? Então a gente vê, por exemplo, a Rede Record, na época que eu estava escrevendo o livro, eles estavam numa cruzada clara contra as raves. Daí já estava um pouco exagerado, assim. Tinham matérias... Teve um mês que saíram, assim, várias matérias seguidas e falando de coisas que tinham acontecido há muito tempo e que não tinha por que falar, que estavam falando justamente porque era uma questão ideológica, que daí foge um pouco do jornalismo, né? Existem revistas para entrar nas raves, seguranças espalhados pelo local, e mesmo assim as pessoas conseguem entrar com drogas, vender. Como explicaria isso? Bom, é muito difícil você... Quer dizer, um comprimido de esses é do tamanho de uma aspirina infantil. Um ácido, um LSD, é um recortezinho de papel. É praticamente impossível você achar isso na roupa de alguém, no corpo de alguém durante a noite, né? Muito... Quer dizer, como é que você vai fazer? Vai fazer a pessoa tirar a roupa para revistar, né? Uma coisa muito agressiva. Então, acaba entrando mesmo. Por mais que a revista seja... Tem festas que usam a Polícia Civil... No Transcendence tinha uma delegacia da Polícia Civil dentro da festa e a Polícia Civil ajudava na segurança e mesmo assim o pessoal entra com droga e é uma coisa que faz parte do movimento. A decoração, música e local influenciam o uso das drogas sintéticas? Eu acho que elas
não é que elas influenciam, né? Elas são quase que uma interface. A droga, a decoração e a música e a decoração, ela tem a ver com a droga que está sendo tomada, e a droga que é tomada ali tem a ver com a decoração e com a música, né? Então, essas coisas, mandalas coloridas, as luzes fluorescentes, tal, elas têm a ver com o efeito levemente alucinógeno do êxtase, que tem um componente alucinógeno, e do LSD, que também é bastante usado. Então, não há como dizer que não tem a ver. Eu não posso dizer que todo mundo que vai em rave toma droga, acho que isso é importante a gente deixar claro. Quer dizer, a gente não pode dizer que todo mundo que vai em rave faz uso de algum tipo de substância ilícita. Mas que o uso dessas substâncias faz parte do movimento, isso não há como dizer que não faz também. Você tomou um comprimido de êxtase e relatou no seu livro. Você não ficou com medo de ficar aparecendo como apologia às drogas? Eu fiquei. Por isso que no mesmo capítulo que eu tomo êxtase, tem toda uma pesquisa aprofundada sobre como que a droga foi criada, sobre o que ela causa no organismo, sobre os perigos que vêm junto com o fato de você tomar uma substância que é ilegal. E também fala um pouco do tráfico de drogas, de como que isso influencia na nossa sociedade, né? Que afinal, quando você compra uma droga ilícita, você está de certa forma incentivando o tráfico, que é um crime, né? Que tem todos os dobramentos que a gente vê aí no Rio de Janeiro e tal. Então, eu achei que foi importante deixar tudo isso claro no capítulo. Então, tem um lado ruim e tem um lado que é bom também, que não há como dizer que você toma uma droga e não é gostoso, porque se não fosse gostoso ninguém tomava. Então, tem os dois lados da coisa, eu tento contrabalançar bem, assim. Você acha que existiriam raves sem drogas? Eu me arrisco a dizer que não, mas eu também acho que não existiria... Muitas festas deixariam de existir sem drogas, né? A gente tem que lembrar que o álcool é uma droga, então acho que festas sem alguma substância que altera a consciência, isso daí está desde a época dos índios, né? Os índios fazem festas eles tomam a mandioca fermentada, que fica alcoólica, né? Então a festa deles também é com um tipo de droga, né? Então acho que faz parte da natureza humana. Obrigada, Tomás, pela sua presença em nossos estúdios, autor do livro Festa Infinita, o entorpecente mundo das raves. O Pauta Aberta fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.